Deus maravilhoso. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, por essa manhã, Pai. Porque o Senhor, Pai, já preparou todas as coisas. O Senhor já estava nesse dia, Senhor. O Senhor já sabia cada pessoa que estaria aqui, Senhor. O Senhor sabe, Pai, o que cada pessoa precisa ouvir, Pai. O Senhor nos conhece, Pai. A Tua palavra diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha planos sobre nós. Pai, nós recebemos pela fé. Eu sou grata, Senhor, por esse dia. Por estar no lugar, no tempo certo, Pai. Com as pessoas certas, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por esses 3 anos e meio aqui, Senhor. Em que, Pai, estações, Pai, passaram. E eu cresci, Pai, conforme o Senhor estabeleceu. Obrigada, Pai. Porque eu não retrocederei, eu avançarei. E eu irei viver tudo que o Senhor estabeleceu, eu serei ousada. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Pai, a palavra rema sendo restabelecida. Obrigada, Pai, por o Senhor comunicando coisas. Obrigada, Espírito Santo, nosso ajudador em tudo. Obrigada, Pai, por tudo que vai ser falado aqui, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, eu consagro esse dia, essa mensagem. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Amém, meus irmãos. A paz. Bom dia. Podem sentar. Obrigada, gente. Obrigada. É um motivo de muita alegria estar aqui. Eu não posso deixar de louvar o Senhor, né? Agradecer ao Senhor. E agradecer pela vida dos meus pastores, pastor Emiliano e Maísa. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo, pela dedicação na nossa igreja. Eu sou muito grata por esses 3 anos e meio aqui. Eu sou muito grata por ver a presença de Deus na vida de vocês, por terem me ajudado. Obrigada. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. E eu declaro vocês avançando e continuando e vivendo tudo que o Senhor estabeleceu para a vida de vocês. Vidas e famílias e gerações sendo alcançadas. Em nome de Jesus. Eu vou contar um pouco para vocês que em 2020, o Senhor me falou que eu estaria em Maceió. Eu assistindo, era pandemia, estava tudo fechado. E eu estava na Bahia, eu morava em Chapecó. Tudo fechado, aquela loucura que aconteceu, né? E aeroporto fechado, eu fui de carro para Floripa, para todos os voos cancelados, não tinha hotel para a gente ficar, sabe? E eu vi o favor de Deus, eu consegui um local, uma pousada que estava fechada, e uma amiga minha, que é da Verbo lá de Natal, de Parnamirim, ela falou, amiga, tem um lugar que está recebendo pessoas. E eu falei, tá certo, eu vou para esse lugar aí, que não tem onde eu ficar com 2 crianças pequenas, Paola ainda pequena, Rafik, meu marido, e o voo só era 3 dias depois. E eu lembro que, meu Deus, e agora? E graças a Deus as coisas aconteceram, o Senhor nos guardou naquele tempo, sabe? Imagina, com uma criança pequena, Rafik, não tinha nada, tudo fechado no aeroporto, só tinha gente. E Rafik passando a mão, lambendo tudo que tinha. E eu, meu Deus, em nome de Jesus, meu marido preocupado. Ramon, ele não vai pegar nada, porque ele não tem consciência ainda, mas nós temos, em nome de Jesus, não vai acontecer nada, a gente vai chegar em paz. E chegamos. Passamos por um monte de aeroporto para conseguir chegar na Bahia e chegamos. E eu lembro quando eu cheguei lá em Dias Dávila, irmã Vânia, né, que eu venho da Verbo de Salvador, ela fez uma live de 30 dias. E um dos dias era Maísa na live, era só com mulheres. E eu assisti todos os dias. Mas no dia que foi Maísa, o Espírito Santo falou comigo, você vai ser pastoreada por ela. E eu sabia, tanto que a única pessoa que eu comecei a seguir a igreja e ela, foi ela naquele dia. E 2 anos depois, as coisas aconteceram. Eu nunca tinha vindo em Maceió, e eu vim para Maceió. Então o Senhor já tinha preparado. Ele sabia que tinha um local certo para mim. Ele não queria nem que eu me preocupasse em procurar a igreja, porque aqui, glória a Deus, que tem várias. Mas ele sabia. Eu nem me preocupei. Quando o Ramon falou, eu falei, eu já tenho até a igreja para eu ir, já estava tudo certo. Então o Senhor já tinha preparado tudo, né? Para esse tempo, para eu estar ouvindo as pessoas certas, sabe? Gente, toda vez que eu estou na igreja, a gente sempre aprende com as referências que a gente tem na igreja. E todos, pode ter certeza,
são referências em algo para mim. Eu fico olhando, eu aprendo algo com vocês. Sabe, nunca ache que é pequeno o que vocês fazem. Sabe, aquilo que você faz, eu sempre digo que você cresce na hora que ninguém está vendo. Você acha que as pessoas não estão vendo, mas as pessoas estão observando você. Né? E a gente vai crescendo isso, em ver isso. Sabe, em ver, no seu dia a dia, no seu proceder, sabe, nas pequenas coisas. Né? E eu agradeço tanto ao Senhor por esse tempo aqui, sabe? Essa semana eu estava, algumas pessoas não sabem, mas eu vou embora, né, esse mês. Chegou o tempo aqui em Maceió, mas o Senhor sabia quanto tempo eu ficaria aqui. E eu sei que Ele já preparou coisas para mim em Goiânia, né? Agora eu vou morar em Goiânia. E Ele também preparou esse dia aqui, porque sabe que antes de eu fazer o rema, eu nunca, mas nunca, eu ia subir para falar a palavra, ou seja o que for. Eu era extremamente tímida. Extremamente tímida. Por várias coisas, né? Às vezes criação, ambientes. Mas a partir do dia que eu entendi quem eu era em Deus, eu nunca mais aceitei aquilo. Foi igual a Denise falou quinta-feira. Quando você entende algo, pratique. Eu declarei, eu nunca mais vou deixar a timidez tomar conta de mim. Não importa, quando alguém fala assim, você pode falar onde for, eu vou falar. Todas as vezes, desde que eu decidi isso, eu nunca disse, mesmo com vergonha eu vou, mesmo com timidez, eu nunca deixei de fazer o que precisa ser feito. Sabe? Todos os dias, quando eu acordo, eu declaro, eu vou ser ousada. Eu não vou retroceder, porque eu preciso ouvir isso e crescer nisso. Então, todos os dias, meus irmãos, é todos, eu declaro, você não vai retroceder. Eu vou avançar, eu vou viver tudo que Deus estabeleceu. Não importa antes que eu não entendia. Sabe, o importa é daqui para frente. Sabe, e é muito bom quando a gente entende isso. É muito bom quando a gente entende quem nós somos em Cristo. Sabe, a palavra, ela liberta a gente. O conhecimento liberta, mas a palavra de Deus, ela liberta e ela tem poder. Porque tudo que eu vivo hoje, né? Essa semana eu estava pensando sobre isso, né? Quando a gente está fazendo uma análise de tudo, você está mudando de ambiente, tantas coisas. Mas eu percebo que tudo que aconteceu na minha vida, mesmo as coisas ruins, todas, sabe o que é todas? Eu não vou dizer, não teve uma... Todas serviram para me edificar. Todas me ajudaram a crescer em algo da minha vida. É impressionante. Mesmo que naquele momento eu achava, eu nem entendia. Né? E está tudo certo, você não vai entender tudo. Mas vai chegar um momento que você vai entender, aquilo ali contribuiu para o meu bem. Sabe, aquilo ali, tudo que eu estou vivendo hoje, a pessoa que eu sou hoje, que eu tenho buscado ser a cada dia, né, que a palavra diz para a gente santificar, buscar ser melhor, a gente não está perfeito, mas a gente está crescendo em áreas. Foi fruto disso tudo. Então é muito bom a gente confiar no Senhor, sabe? Mesmo que você não entenda, confie nele. Sabe? E o pastor, esse mês, né, a gente está falando sobre alinhando a visão, ajustando a rota, e eu percebo que Deus está falando sobre as mesmas coisas. E a minha semana, né, começou a primeira semana, a Fé Me Coloca em Movimento, que foi o professor Tarcísio, e hoje é honra no ambiente familiar. E eu percebo que Deus está falando muito sobre honra. Se você olhar os cultos todos, domingo o pastor fez uma palavra, e na hora ele já está falando de honra. Você vê, Deus ele tem uma mensagem para nós, ele tem algo para falar sobre isso, porque a gente não imagina, mas a honra, se você não tiver olhando da maneira correta, em primeiro lugar, você nem reflete a palavra, a glória de Deus. Uma pessoa que não honra, não honra a palavra, não tem como, sabe? E outra, você não passa de fase, não passa. Tem coisas na nossa vida que não vão acontecer enquanto, então Deus está falando que tem coisas na sua vida que não vão acontecer enquanto você não entender isso, sobre honrar. E a Bíblia, quando fala de honra, ela não fala honre se a pessoa te honrar. É honra independente disso. Né? É honrar independente do que está acontecendo. Sabe? Tantas coisas aconteceram na minha vida, e eu percebo que muitas coisas são fruto disso. Sabe? Desde muito nova, eu entendi o que era honrar. Sabe? Eu honrei em tudo. Sabe, eu percebo, eu colhendo os frutos disso ao longo de uma vida. E eu vou começar falando em 1 Timóteo 5, 8, vou falar o 4 e depois o 8.
Gosto de abrir a Bíblia. Aqui. Mas se eu vou falar o 4 e depois eu pulo para o 8. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E aí, no 8 ele fala, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel ou descrente. Cada um vai ter uma tradução. E aqui o apóstolo Paulo, né, no contexto aqui, ele começa a dar instruções, né, para Timóteo, do que ele precisa ensinar, de como a igreja tem que ajudar as pessoas. E ele começa a dizer que uma pessoa que tem família, a igreja não precisa ajudar, porque ela tem uma família que é para recompensá-la por tudo que ela fez. Né? A igreja vai sim ajudar ali as pessoas que realmente, viúvas que não têm filhos, né, que não têm marido, que não têm condições. Mas a palavra é bem... toda vez eu leio muito esse versículo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Então, a Bíblia está dizendo que se nós negamos, né, cuidado aos nossos, como você vai cuidar dos outros? Né? Se você não cuida de uma pessoa, né, que você está vendo, como você vai dizer que ama a Deus e que Deus você nem vê? Né? Então, a presença de Deus, ela se manifesta através das nossas atitudes, sabe? Eu queria contar aqui também um testemunho. Quando eu era adolescente, eu cresci indo para a igreja, minha avó me levava para a igreja, não foram meus pais. E essa minha avó, ela morreu. E logo no ano que ela morreu, eu fui para a igreja sozinha. Eu tinha 11 anos. E eu comecei a congregar, sozinha. E eu fiquei anos congregando sozinha, eu me batizei. E minha mãe, ela nunca foi na igreja. Nunca. Nem no dia do meu batismo. Então, assim, para mim era muito difícil, era uma adolescente, sabe? Eu chorava, sabe? Foi muito desafiador. Muito. Mas minha mãe, depois que eu entendi a palavra, que eu cresci, ela veio de um lar muito difícil, sabe? Ela só era fruto daquilo que ela vivia, sabe? Ela não queria ser assim, mas era o fruto. Ela era fruto das coisas que ela ouvia, do ambiente que ela vivia. Então ela estava com aquele trauma, que demoraram anos, para ela conseguir se libertar daquele de tantas coisas. E glória a Deus, que eu desejava muito conhecer a palavra. E eu não conhecia o Rema. Né? Eu tinha uma amiga que era da Verbo, mas eu não conhecia o Rema, porque a gente morava longe. Ela é uma amiga que se converteu depois, ela é do futebol também, o marido dela se aposentou e a gente virou amiga desde antes. E ela, só que eu não conhecia, a gente morando em lugares longe, né? Você não tem aquela mesma comunicação. E eu lembro que eu morava na China e o Senhor sabia, eu desejava muito conhecer a palavra. Eu sabia que tinha coisas que eu não entendia. Sabe? Eu aprendi muitas coisas, sabe, estando na igreja, mas tinha muitas que eu percebia. Eu cheguei a um tempo da minha vida que eu falava assim, mas se é Deus, por que isso está acontecendo? Porque eu não entendia a palavra. Então você fica naquela dúvida. Eu falava, não, tem uma coisa errada, eu não estou sabendo nem orar. Como é que, se não tem comunicação com o Senhor, algum problema tem aí? Eu falei, é eu que não estou entendendo. E eu lembro que eu comecei a estudar mesmo lá, eu assistia vídeo do YouTube. Eu buscava. O Senhor sabia a intenção do meu coração, então eu buscava. Eu sabia que tinha algo que eu não conhecia. E quando eu voltei para o Brasil, eu sou do interior da Bahia, e aí meu marido falou, não, vamos para Salvador. Aí eu falei, então tá bom, vamos para Salvador, ficar lá. Aí nós compramos um apartamento e fomos morar em Salvador. E eu lembro que eu comecei a procurar a igreja. Aí eu fui em umas 2 igrejas, falei, não, mas não é essa igreja ainda, não sei o quê. Aí essa minha amiga falou, amiga, tem Verbo em Salvador, vai na Verbo. Aí eu falei, então eu vou conhecer a Verbo. Aí eu fui, gente, desde o dia que eu entrei, eu já fui uma aula rema. O culto era uma aula rema, eu falava, eita, era isso aí. Era essas coisas que eu não sabia. Sabe quando você tem a certeza, você está no lugar certo, no tempo certo. E eu lembro que eu agradeci tanto a Deus, sabe?
E eu lembro que eu voltava para a China, foram 4 anos, e eu me matriculava no Rema, não conseguia. Eu falei, não, vai ser uma semente. Aí o próximo ano, de novo, também não conseguia voltar para a China, não dá. Terceiro ano, aí no terceiro, também não. Tudo, e eu falava assim, não, é uma semente, uma hora eu vou fazer. E no 4º ano, do último ano, eu consegui fazer. Né? E glória a Deus por isso, glória a Deus. Porque não foi fácil, porque também nesse ano eu me mudei. Aí comecei o Rema, me mudei para São Paulo, tive que fazer o Rema em São Paulo. Grávida, lá era longe, não tinha salinha. Eita Jesus, eu deixava a Paola com a vizinha. Mas assim, eu falava, eu não vou deixar de fazer, nenhum dia. E aí depois concluí esse ano, só que lá a matéria é diferente, por isso que eu terminei aqui. Eu comecei em 2018, eu fui concluir aqui em 2022. Glória a Deus, era para concluir aqui. E faltava 4 matérias. Eu falei, não, já que falta 4, eu vou fazer logo o ano todinho. Eu fiz o ano todinho. Oh, glória. Porque lá na Bahia você não podia continuar as matérias, então eu tinha que terminar o primeiro ano para ir para o segundo. Aí no ano que a Rafik nasceu, eu fiquei só fazendo as matérias que faltavam. E glória a Deus, eu concluí o Rema e impactada, e isso mudou a minha vida. Mudou tanto a minha vida que mudou também a vida da minha mãe. Por quê? Eu entendi quem eu era. Então eu pude mostrar a ela quem ela era, tudo que tinha acontecido, sabe? Minha mãe, vocês veem, ela vem para a igreja comigo hoje em dia, sabe? Toda vez que ela está comigo na igreja, eu lembro do tempo que ela não vinha comigo, sabe? Eu sou muito grata ao Senhor, sabe? Ela, mesmo ainda não tendo todo o entendimento, ela ainda não aceitou de fato, mas ela é a pessoa que mais fala do Rema para as pessoas. Gente, creio, não tem uma pessoa, quando ela conhece, que ela não diga assim, vem cá, se for cristão ainda, que ela, vem cá, você já fez o Rema? Não, tem que fazer o Rema. Minha gente, só Deus faz isso. Imagina, ela é a pessoa, Paty, não, esse irmão que não faz, ela até julga, ela não, esse que não fez o Rema, eu não entende as coisas, para você ver o nível, ela quer que tem que estar fazendo o Rema. Mas você vê o que é o poder da palavra, porque o Rema é a palavra, você está ali lendo a palavra a noite toda, a palavra vai se manifestando na sua vida, não tem como você continuar mais a mesma pessoa. Né? A partir do momento que você está ali exposto à palavra, sabe? Tudo muda, mas nada é igual. Eu sempre falo isso, nunca mais eu vou ser a mesma, e glória a Deus. Porque é a palavra que faz isso, né? Não é só um conhecimento como tantos outros que são importantes. Né? Denise estava falando na quinta e ela falou muito sobre isso, pratique. Gente, tudo que eu aprendo eu pratico. Eu gosto muito de estudar, mas eu não gosto de encher minha cabeça de informações que eu não uso. Aprendi, eu faço. Eu só aprendo o que eu vou fazer, o que eu vou praticar. Porque essa é a nossa vida, não adianta você colocar tantas informações na sua cabeça e você não agir de acordo. Você não dá o seu melhor em fazer aquilo, sabe? E Deus, Ele sabe a intenção do coração. O professor Tarcísio falou sobre isso na ministração dele. Tudo que você faz, lembre que Deus, Ele vê a intenção do seu coração. O mais importante de tudo é isso, né? Deus, Ele vê. Eu não vejo, você não vê a do outro, você não sabe a intenção do meu coração, mas o Senhor sabe. Ele conhece a gente, sabe? E Ele já viu tudo, né? Ele já viu tudo. E o pastor, domingo, ele falou sobre algo. Esses tempos desafiadores que eu passei na adolescência com minha mãe foram muitas coisas. Eu nem tenho como falar assim tudo, sabe? Porque às vezes a gente expõe, é muito, não é necessário, mas foi difícil, mas eu perdoei a minha mãe no espírito, porque eu sabia que ela não entendia, porque ela fazia aquilo. Sabe? E eu sou muito grata pela vida dela e eu faço tudo o que é necessário por ela. Tudo. O pastor falou sobre isso. Se hoje ela morresse, qual o meu sentimento em relação a isso? Teria algo que faltava eu fazer? Sabe? Tem algo, eu quero que vocês... Era uma das perguntas que eu vou fazer hoje à noite. Tem algo, né? Vocês sabem, no coração de vocês, né? O Senhor vai trazer clareza. Tem algo sobre alguém, da sua família, que se hoje essa pessoa morrer, teria algo que você deixaria, que você ficaria arrependido? Porque aí é a questão. Você dá o seu melhor, essa pessoa vê o amor de Deus através da sua vida? Porque não adianta eu fazer tantas coisas, sabe? Falar, né? Ter uma boa fala e falar tantas coisas da palavra do amor. E a minha vida não falar sobre amor. Não falar sobre cuidado, sabe?
Não falar sobre o cuidado com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com meus filhos. Eu faço sempre isso comigo, sabe? Eu sempre penso assim, e hoje, se acontecesse isso? Eu teria algum arrependimento? Você vai saber. Se tem algo, você já pode fazer mudar hoje. Porque hoje é o melhor dia das nossas vidas. Não é amanhã, não é ontem. Hoje é o dia que você tem, né? Hoje. Amanhã a gente não sabe, Jesus pode voltar. E não dá tempo. Sabe? Eu vivo a minha vida e todos os dias que eu acordo, eu lembro disso. Eu vou dar o meu melhor hoje. Sabe? Coisas que eu tenho que fazer. Quando você dá essa mensagem para a sua mente, você já fica pensando naquilo. Quando você encontrar o seu marido, você vai lembrar disso. Quando você vê a sua mãe, você vai lembrar disso. Quando você vê o seu filho, você vai lembrar disso. O meu melhor hoje. O que é que eu tenho que fazer hoje? Sabe? Que é o meu melhor. Né? Que mostra sobre gratidão, sobre honra. Porque não adianta eu falar que eu honro a minha mãe com palavras. Né? Se no meu dia a dia isso não acontecer. Se ela não vê, ela não se sentir amada, porque a coisa mais importante na vida das pessoas é se sentir amada. Por isso que Jesus, ele nos amou primeiro. Ele mostrou o verdadeiro amor. Sabe, ele nos amou. Né? Nós estamos diante da maior história de amor. Né? A maior história de amor está na Bíblia. Não tem outra. Não tem outra. Tem histórias famosas, mas igual a essa aqui não. Que dá o primeiro exemplo, que dá a própria vida. Sabe? Então, eu fiz 2 perguntas, e uma pergunta era essa. E a outra pergunta é sobre honra. Analise, será que os seus pais, o seu marido, né, os seus filhos, eles se sentem honrados com a sua atitude? Sabe? Isso é muito sério. Eu vejo tantas pessoas que não passam, muitas pessoas, de fase, porque elas não honram as pessoas que estão perto dela. Não honram o próximo. Que o próximo é quem vai estar perto de você. Né? Quem está dentro de casa com você é o seu próximo. E elas não honram e não vão passar. Não vão passar para uma próxima fase. Não vão viver tudo que Deus estabeleceu, meus irmãos. Não vão, porque Deus, ele quer. Ele já quer. Sabe? Ele já quer, já está estabelecido, mas depende de nós. Né? Depende da gente entender isso. Né? E Deus, ele está dando uma direção para nós como igreja sobre honra. Sabe? Honra. Né? E isso que eu faço comigo, né? E eu quero que cada um faça. Eu estou honrando. E não importa o que eles fizeram. A Bíblia não fala para a gente fazer se o outro fizer. É independente. Não tem uma condição na palavra sobre honra. Não é condicional. Tem outras coisas na palavra que é condicional. Isso não é condicional. Né? O que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando esse amor porque às vezes a gente fala tanto, né, dá tanta palavra, mas a nossa vida não mostra isso, sabe? E você vê às vezes frutos na vida de outras pessoas e você não imagina que a coisa principal, se vocês acham que tem muitas coisas, elas são dedicadas tudo, mas é honra. É honra. Essas pessoas honram o outro. Né? Honra as pessoas da sua casa, sabe? Honra as pessoas que estão com elas. Sabe, que ajudaram até ali. Não importa com os defeitos dela, porque nós vamos ter, eu vou ter os meus, você vai ter os seus. E está tudo certo, a gente está crescendo. Mas tem princípios básicos estabelecidos pelo Senhor, que é honrar. Né? Honra. Né? E eu sinto muito Deus falando comigo isso. Honra os seus pais. Né? Não importa o que eles fizeram, honre. Sabe? Ore por eles, mas honre nas suas atitudes. Mesmo que ele às vezes nunca dê um presente, dê um presente, sabe? Ele não manda mensagem, mande uma mensagem, sabe? Porque, em primeiro lugar, você está libertando você daquilo. Você não foi feito para viver apegado a nada disso. Até porque a vida do outro é responsabilidade dela, é fruto de coisas que ela viveu e está tudo certo. Você não vai conseguir resolver tudo. Você vai orar, você vai interceder, mas você não vai resolver tudo. Mas a sua vida é sua responsabilidade. E daqui para frente, o que eu vou fazer? Isso é sua responsabilidade. Né? Isso, a gente vai ser julgado por isso. Né? Por como a gente vai estar olhando as coisas na perspectiva da palavra. Porque nós aprendemos a palavra. Acho que quase todos aqui fizeram o rema. E quem não fez ainda, faça. Né? A sua vida nunca mais vai ser a mesma. A vida das suas gerações nunca mais vai ser a mesma. A vida das pessoas ao seu redor nunca mais vai ser a mesma. Sabe? Eu já levei muitas pessoas para fazer o rema. Não aqui, mas em outras igrejas. E eu percebo a diferença. Né? Famílias restauradas,
Pessoas que entenderam o que elas são, que também eram tímidas e que hoje em dia são pregadores, sabe? Filhos que amam o Senhor, que estão crescendo na palavra, sabe? E eu sei que é a palavra, sabe? E eu sei que o Senhor, Ele quer alcançar muitas pessoas, né? Ele quer alcançar muitas pessoas. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida da minha filha Paola, que está aqui comigo. E eu sou muito grata ao Senhor pela vida dela. Toda vez que ela está aqui comigo, que eu estou com eles, eu lembro de quando eu não podia estar com minha mãe. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 7, 8, que o final das coisas é melhor do que o início, porque fala sobre paciência, sobre sermos pacientes. E só quando a gente está na palavra, né? Só quando a gente está na palavra, que a gente consegue. Porque é possível, né? Existe um amor dentro de nós, que o Espírito Santo que coloca, o amor ágape, né? O amor do tipo de Deus, e que faz você olhar as coisas totalmente diferentes. Você nunca mais vai olhar as pessoas com o seu olhar natural, mas sim com o olhar do Senhor, como Ele olha para mim, sabe? Todas as vezes que acontece algo, eu lembro de olhar, eu falo, Senhor, o Senhor olhava assim para as pessoas, com o olhar, elas não sabem o que elas estão fazendo, mas você sabe. Eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo. Então eu preciso avançar na palavra, em entendimento, sair amando essas pessoas, cuidando delas, independente do que elas tenham feito. Esse é o amor do tipo de Deus. É o amor que é independente do que elas tenham feito. E eu digo para vocês, meus irmãos, vocês vão colher, sabe? Vocês vão viver uma nova vida. Vocês vão ver que quando isso se resolver, vai ser um rompimento. Vai ser algo sobrenatural. Porque Deus, Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que muitas vezes você não avança. Por isso, a gente acha que é uma coisa pequena, não é. Não é. Todo esforço que você fizer, se isso não tiver resolvido na sua vida, você não vai avançar. Você não vai passar para a próxima fase. E Deus, Ele quer. Ele quer que a gente mostre a glória dEle. Ele quer que a gente continue avançando. Ele quer que as pessoas possam ver a luz, a beleza dEle em nós. Porque isso agrada ao Senhor. Né? Agrada ao Senhor. Eu queria orar. Eu queria que todos fechassem os olhos. Eu queria que vocês pudessem levantar para a gente orar sobre isso. Já viu o Ministério de Louvor? Vamos cantar um louvor sobre honra. Deus maravilhoso. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui. Senhor, eu sei, porque sei que o Senhor preparou esse dia, Pai, porque só podia ter sido o Senhor. Que não foi a força do meu braço, mas sim porque o Senhor é Deus. Pai, o Senhor sabe que cada um, Pai, que cada um precisa. Senhor, toda dificuldade, tudo que impede essas pessoas, Pai, de avançar, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor quer nos dar uma nova fase. E eu declarei em nome de Jesus, isso sendo rompido. Porque a Tua palavra, Pai, é a verdade, Pai, porque ela tem poder. Senhor, obrigada, meu Deus, por cada um que está aqui, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai, o Senhor sabe. E no espírito de cada um, Pai, isso sendo, Pai. Queimando no espírito de cada um. Tudo que eles precisam, Senhor, resolver. Tudo que impede eles, Pai, de passar para a próxima fase. Em nome de Jesus. Sendo quebrado, Pai. Tudo que impede, Senhor, a manifestação do Teu poder, Pai. Tudo que o Senhor já estabeleceu, meu Senhor. Pai, obrigada, meu Deus. Obrigada pela vida de cada um, Senhor. Obrigada pelos meus irmãos aqui. Como é bom, Pai, estarmos em comunhão, ouvindo a Tua palavra, Te adorando, Senhor. Obrigada por cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Pai, obrigada pela Tua presença, Senhor, neste lugar. Porque a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está. Pai, obrigada, meu Deus. Obrigada por se manifestar aqui, Pai.
Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Como eu sou grata, meu Deus. Eu sou tão grata. O Senhor conhece. Obrigada, Pai, por esse tempo. Obrigada, meu Deus, pela vida dos meus pastores. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia. Eu abençoo esse lugar, Pai. Obrigada por eles direcionados. Pai, crescendo em sabedoria. Sendo direcionados, Pai. Em tudo, Pai, que essa igreja precisa crescer. Obrigada por muitas pessoas, Pai, que vão estar aqui. Porque o Senhor já estabeleceu. Obrigada por vidas sendo alcançadas, Pai. Obrigada por pessoas saradas para sarar. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Nós amamos o Senhor, Pai. Nós consagramos a nossa vida a Ti. Que ela seja para o Teu louvor, Pai, todos os nossos dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, meus irmãos.